Dando continuidade às nossas aulas, vamos iniciar o conteúdo de Introdução à Anatomia Parte 5, o estudo da citologia. A citologia é o estudo das nossas células, as células que formam o corpo humano, como elas funcionam, quais são as suas estruturas. Vamos entrar dentro da citologia. A citologia, então, pessoal, é o ramo da ciência que estuda as células humanas, as células do corpo humano. Vocês podem olhar na imagem já do slide, vocês estão vendo uma célula. As células são as menores estruturas vivas do nosso organismo. Elas têm uma vida própria, né? Então, vocês estão observando que dentro, no interior dela, nós temos algumas estruturas, algumas divisões. Cada uma dessas estruturas, elas vão ter uma função, vai ter uma função diferente. Então, vamos começar o estudo então da citologia, o estudo das células. As células foram então descobertas, pessoal, no ano de 1665 pelo cientista inglês chamado Robert Hooke. Então foi ele que descobriu que nós temos umas porções minúsculas, as menores porções vivas do organismo. Então, as células hoje são consideradas as menores porções vivas do organismo. Ela tem uma vida independente, né? E elas são, então, estruturas muito pequenas, elas são vistas apenas em microscópio, e a medida dela, a gente chama de que ela mede 1 micron, nós chamamos de micron, né? Então, quanto que equivale 1 micron? Equivale a 0,001 milímetro. Então, são estruturas extremamente pequenas. Elas não são estruturas que são vistas a olho nu, então a gente precisa, né, do microscópio para visualizar ela. Elas possuem diversas funções. Cada organela, cada estrutura dentro dela, que nós chamamos de organelas, vai ter uma função diferente, mas uma das grandes funções que a célula tem é a capacidade dela se autoduplicar, independente, né? Nós chamamos isso então de mitose, a capacidade que ela tem de fazer mitoses. Mitoses é o quê? É a reprodução, é a autoduplicação celular. Então, ela, independente de qualquer coisa, ela consegue se autoduplicar. Ela faz o processo de mitose. Elas são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Então, pessoal, quando nós falamos em unidades estruturais, elas quando se juntam, vão formar um tecido. O tecido que se junta forma um órgão. O órgão que se junta forma um sistema. É aquela divisão organizacional que eu falei para vocês lá na segunda aula. Então, isso a célula, então, na verdade, são as menores unidades estruturais, elas que vão ser a base de qualquer coisa. E as funcionais também, porque elas têm diversas funções no nosso corpo humano. O nosso corpo, então, ele é composto por mais ou menos 70 trilhões delas, 70 trilhões de células. E uma célula, ela possui uma divisão básica, né, que nós chamamos de membrana celular, citoplasma e organelas. Então, nós temos membrana, citoplasma mais organelas sendo as divisões de uma célula. A principal organela que nós vamos ter é o núcleo. Então, todo mundo já ouviu falar dessas divisões. Membrana, citoplasma e núcleo. Porém, o núcleo ele pertence a um grupo de organelas. É uma das principais. Então, nós temos como divisão básica a membrana celular, citoplasma, mais organelas. As células elas podem ser classificadas em células eucariontes e células procariontes. Com certeza todo mundo já ouviu falar nesses nomes, porém não sei se vocês estão lembrados. O nosso corpo humano, nós só possuímos células do tipo eucariontes. Então, as células eucariontes elas possuem um núcleo bem definido com várias organelas. São as células encontradas no nosso corpo humano. O que significa um núcleo bem definido, pessoal? O núcleo bem definido é um núcleo bem estruturado. Ele tem uma organização onde dentro dele nós possuímos as moléculas de DNA e as moléculas de RNA, que são nossas informações genéticas. Então, ele tem um núcleo estruturado para
abrigar, né, e alojar as moléculas de DNA e RNA. Já o grupo das células procariontes, então, são células que elas não possuem um núcleo definido, elas não possuem um núcleo estruturado. Dessa forma, o DNA, que a gente chama de a sigla é DNA, nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. E o RNA, né, a sigla é RNA, mas nós chamamos de ácido ribonucleico, que são as nossas informações genéticas, eles formam as nossas informações genéticas, né, o DNA e o RNA, eles que deveriam, né, que estariam nas células eucariontes dentro do núcleo, nas células procariontes, eles ficam soltos no citoplasma. Então, existem diversas diferenças entre células eucariontes e células procariontes, porém, essa é uma das principais. As células eucariontes, elas possuem um núcleo bem definido, com o DNA e o RNA dentro do núcleo, localizado dentro do núcleo. E as células procariontes, elas não possuem um núcleo bem definido, ou seja, o RNA, o DNA e o RNA, eles estão localizados então fora do núcleo, solto junto no citoplasma, junto com as outras organelas. Essas células procariontes não possuem mitocôndria e nem complexo de Golgi, que são outras organelas, além do núcleo. E elas são encontradas no reino das bactérias e nas algas. Então, é só para vocês lembrarem da diferença das células eucariontes e das células procariontes. Como no nosso corpo nós só temos células eucariontes, nós vamos estudar as células do tipo eucarióticas, né? Do tipo eucariontes. A primeira divisão, então, de uma célula que eu passo para vocês, pessoal, é a membrana celular ou membrana plasmática. O que é a membrana, então? A membrana ela é considerada a região mais externa da célula. Ela vai ter a função de proteger a célula, regular a entrada e a saída de algumas substâncias necessárias para a célula, né, para a sua sobrevivência. Então, nessa imagem, vocês estão vendo uma membrana, né, uma vista de perfil dela, de lado, e vocês estão vendo que existe um fluido extracelular, um meio externo e um meio interno, né? Então, o meio externo, a parte de fora da célula, que está representada nessa imagem pela parte verde ali, nós chamamos de interstício ou espaço intersticial, que é a parte de fora da célula. A parte de dentro da célula nós encontramos então ali o citoplasma, que é uma outra divisão, uma outra região da célula. Então é como se fosse um muro que separa o meio externo do meio interno. Então a membrana é como se fosse um muro de divisão ali. O espaço extracelular interstício do espaço intracelular citoplasma. Quem separa então e quem divide esses dois espaços é a membrana celular. A membrana plasmática ou a membrana celular, a sigla então MP, né? Membrana plasmática, é a camada que reveste a célula externamente. A grande função da membrana plasmática é possuir e realizar a permeabilidade seletiva. O que significa isso? Ou seja, ela funciona realmente como uma porta seletiva, que a célula vai usar para captar qualquer molécula que vai ser necessária para o seu metabolismo e liberar substâncias que devem ser enviadas para o meio externo. É pela membrana celular que vai passar as moléculas que a célula não quer mais, que a célula vai colocar para fora, para o interstício, e pela membrana celular que vai passar as moléculas que a célula precisa para sua sobrevivência, que vão entrar no citoplasma. Então, a membrana celular ela funciona como uma permeabilidade seletiva, como uma porta seletiva. Tem coisas que não podem entrar, tem coisas que não podem sair, e tem coisas que precisam sair e precisam entrar. Então, ela que vai fazer essa seleção, por isso que é permeabilidade seletiva. A composição dela, quimicamente falando, ela é composta de fosfolipídios e proteínas. Então, o que significa isso? Os fosfolipídios, se a gente separar a palavra, fosfolipídio é uma molécula de fosfato mais lipídios. E os lipídios que nós encontramos ali, então, são os ácidos graxos e o colesterol. Então, essas são as composições da membrana plasmática.
Ela é considerada também, a gente chama que a membrana plasmática, ela possui uma bicamada fosfolipídica. O que significa isso? Se a gente for observar ela ali, está vendo que a parte mais externa dela é cheia de bolinhas e a parte mais interna também são cheias de bolinhas. Essas bolinhas, então, que são os fosfolipídios, eles possuem duas camadas. A gente tem duas camadas de fosfolipídio, por isso que ele é chamado de bicamada fosfolipídica. Nós temos também, representando pela parte verdinha ali na imagem, as proteínas. Então, essa é a grande composição, quimicamente falando, da membrana plasmática. Fosfolipídios mais proteínas, sendo que os principais lipídios, então, é os ácidos graxos e colesterol. 60% do nosso peso corporal é água, né? Então existe muita molécula de água, né, no nosso corpo, já tinha comentado com vocês antes, e 2/3 destes 60 estão dentro das células. Então, no interior dela, nós vamos encontrar muita molécula de água. Eu comentei então com vocês, pessoal, que a membrana plasmática ou a membrana celular, ela atua como uma porta, né? Ela tem a permeabilidade seletiva. E isso faz com que as moléculas passem por ela, entrando na célula e saindo da célula também, para o espaço intersticial, né? Para o interstício. Então, esses tipos de movimentos nós chamamos de transportes. Então, as moléculas elas vão se transportar para dentro da célula e vão se transportar para fora da célula. E aí nós encontramos, então, dois tipos de transportes. O transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, o que significa ele? É a passagem de pequenas moléculas pela MP, membrana plasmática, né, ou membrana celular, para dentro ou para fora, né, tanto faz, sem ter gasto de energia da célula, ou seja, sem gastar energia, sem queimar e sem gastar essas moléculas. Então, o transporte passivo é a passagem de moléculas para dentro ou para fora sem ter gasto de energia. O que é o transporte ativo? Já para vocês entenderem a diferença deles. O transporte ativo, então, é a passagem de moléculas para dentro ou para fora da célula com gasto de energia, ou seja, com gasto, com queima de moléculas. Então, pessoal, o transporte passivo ele não vai ter gasto de energia, o transporte ativo vai ter gasto de energia. Gastar energia é gastar as moléculas, é eliminar e queimar elas. Então, essa é a diferença dos dois tipos de transportes. Porém, o transporte passivo, nós encontramos aqui dois tipos de transportes passivos. O transporte difuso, ou chamado de difusão, e o transporte osmótico ou a osmose. Então, o que significa a difusão e a osmose? O transporte do tipo difusão é a passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, por exemplo, se eu tenho 3 moléculas de oxigênio dentro da célula e eu tenho uma molécula de oxigênio fora da célula, o meio mais concentrado é o que está dentro, tem mais moléculas. O meio menos concentrado é o que está fora. Ou seja, o transporte de difusão ele é um meio que vai ocorrer de que forma esse transporte? A passagem de um meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, o mais vai em direção ao menos concentrado. Então, nesse caso, as 3 moléculas iriam se juntar com uma molécula que estava fora da célula. O transporte osmose é o contrário. É o transporte de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, vamos supor que eu tenho uma molécula de oxigênio dentro da célula e tenho 3 fora. O que vai acontecer? O transporte de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Essa molécula de dentro vai em direção às que estão de fora. Então, o meio menos vai em direção ao meio mais. Quem se transporta por esse tipo de transporte ou de osmose, a principal proteína que se movimenta dessa forma é a água. Tá? E no difuso, as principais proteínas que se movimentam por difusão é o oxigênio, o nitrogênio e o gás metano.
Então, essa é a diferença dos tipos de transporte. Transporte passivo não tem gasto de energia, transporte ativo tem gasto de energia. Transporte de fusão, o meio mais concentrado para o menos concentrado. Transporte osmótico, o meio menos concentrado para o mais concentrado. A principal molécula que se movimenta em transporte ativo são as moléculas de ATP, a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, são as moléculas que vão produzir energia para a nossa célula. A segunda divisão e a segunda estrutura de uma célula nós damos o nome de citoplasma. O citoplasma, então, é a região interna da célula, a parte de dentro dela. A membrana plasmática, que é o que eu falei para vocês até agora, ela separa o meio externo da célula, que é o interstício, do meio interno, que é o citoplasma, então. O citoplasma ele vai ter a função de realizar a síntese de algumas proteínas, armazenar algumas substâncias, algumas proteínas e absorver alguns nutrientes. Ele desempenha um papel estrutural na célula, mantendo o formato dela, né? Então, vocês estão olhando na imagem, toda esse contorno, essa borda azul mais clarinha é então a membrana plasmática, e a parte interna, a parte de dentro da célula, que vocês estão vendo a parte de dentro, isso tudo então é o nosso citoplasma. Porém, o nosso citoplasma ele vai ser dividido em duas regiões. A primeira região é o citossol e a segunda região encontramos as organelas. Então, o que é o citossol? O citossol é a parte líquida do citoplasma, é a parte que é formado por 85% de água. E nele contém as organelas. Então, vocês estão olhando a parte interna da célula, todas essas estruturas ali coloridas são as organelas. E a outra parte, parte azul, que é como se fosse o fundo dela, é a região do citossol. O citossol é como se fosse realmente a água, a parte líquida de dentro da célula. As organelas, então, são as estruturas no interior da célula, que elas estão boiando, né, no citossol, estão presas no citossol ali, estão localizadas no citossol, e tem a função de manter a célula viva, cada organela vai ter uma função diferente. Então, toda a parte de dentro da célula é citoplasma, mas a parte líquida é citossol, e no citossol, então, encontramos as organelas, e aí a gente tem a junção disso tudo, né? Organelas mais citossol formam, então, um citoplasma. É como se fosse a célula, como se fosse um balão surpresa que a gente encheu de água. Eu sempre dou esse exemplo para vocês entenderem. Então, a borracha do balão é a membrana celular, a parte da água de dentro do balão é o citoplasma, no caso, o citossol, e os brinquedos, o carrinho, os bonequinhos que estão dentro do balão surpresa são as organelas. Então, para vocês não esquecerem de quais são as estruturas da célula. As organelas são estruturas que estão localizadas no interior das células, formando parte do citoplasma, né? Então elas estão presas na parte gelatinosa do citoplasma, que é o citossol, e elas são um conjunto de estruturas, então, que cada uma dessas organelas tem umas funções diferentes. Então, eu vou passar para vocês quais são as organelas e as suas funções. Então, a primeira organela que eu passo para vocês é o retículo endoplasmático rugoso. Na imagem, o rugoso está no lado direito do slide. Então, é um conjunto de membranas com aparência rugosa, pela presença dos ribossomos. Então, essas bolinhas roxinhas ali que vocês estão enxergando são os ribossomos, que são outras organelas. E o retículo endoplasmático ele é rugoso porque ele tem a presença dos ribossomos. Os ribossomos estão presos no retículo endoplasmático, tornando ele rugoso. E é realmente um conjunto de membranas. Vocês observam ali como se fosse um labirinto, né? A função do retículo endoplasmático rugoso é realizar a síntese de glicoproteínas e fosfolipídios. São proteínas, né, ricas em glicose, né, em açúcar, e
os fosfolipídios são fosfatos, né? É molécula de fosfato com lipídios. Então, a função do retículo neoplasmático rugoso é realizar a síntese de glicoproteínas e fosfolipídios. A segunda organela que nós encontramos, então, são os próprios ribossomos, e eles estão localizados, presos nas paredes do retículo neoplasmático rugoso. Na imagem do lado esquerdo do slide, está mostrando um ribossomo. Nós aumentamos a imagem, estão vendo um ribossomo apenas. Eles são encontrados, então, né, no RER, no retículo neoplasmático rugoso, essa é a sigla, né, do retículo, tendo a função de realizar síntese de proteínas e lipídios, mais produção de colágeno. Então, ele realiza somente o ribossomo faz a síntese de proteínas normais e lipídios normais. Quem faz a síntese de glicoproteínas e fosfolipídios é o retículo rugoso. O ribossomo faz a síntese de proteínas e lipídios e produz colágeno. Nós encontramos uma grande ativação deles, uma grande função deles nas células do pâncreas da parede do nosso intestino. A terceira organela, então, é o retículo endoplasmático liso. É a imagem do centro, do meio do slide. Então, vocês estão percebendo que ele é liso. Ele também é um conjunto de membranas, mesma coisa que o rugoso, porém ele não tem essas bolinhas, não tem os ribossomos, então ele fica liso. Por isso que o nome dele é retículo endoplasmático liso e a sigla é REL. A função dele, então, é realizar a síntese de ácidos graxos e esteroides. Eles vão atuar, os ácidos graxos e esteroides, na desintoxicação do nosso organismo. E eles são encontrados, uma ativação deles nas células do fígado e do pâncreas. Ele tem uma aparência lisa porque realmente ele não tem a presença dos ribossomos, né? Tem ausência de ribossomos, deixando essa organela lisa. Aqui vocês estão vendo uma imagem, então, dessas organelas que eu passei para vocês. Nessa imagem de azul, nós temos, então, o retículo endoplasmático rugoso com as bolinhas, que são os ribossomos, e na frente, então, temos o retículo endoplasmático liso. Vocês podem usar siglas, tá, pessoal? RER e REL. Na imagem do lado, na imagem rosa, nós ampliamos, então, para vocês verem, né, um conjunto de membranas com aparência rugosa, pela presença de ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso. Na frente, não tem os ribossomos, então tem uma aparência lisa, retículo endoplasmático liso. A quarta organela, então, é o complexo de Golgi, ou pode ser chamado também de aparelho de Golgi. O complexo de Golgi é essa imagem amarela no lado esquerdo para vocês identificarem. Então, o complexo de Golgi são vesículas achatadas, cuja função é receber as proteínas e envolvê-las com uma membrana para ser transportadas e armazenadas. O complexo de Golgi, ele é um complexo que ele forma vesículas, forma essas gotinhas ali, ó, que tá formando na imagem, como se fossem uns saquinhos que vai armazenar, vai envolver algumas proteínas e elas vão atuar no transporte dessas partículas no interior da célula, distribuindo essas partículas para as outras organelas. Ela também ajuda a controlar a entrada de alguns nutrientes na célula e ajuda a controlar a entrada de água também. A quinta organela, então, são as nossas mitocôndrias. Vocês estão observando, então, a imagem no meio do slide de uma mitocôndria. A mitocôndria ela possui uma camada externa, se vocês observarem, essa camada externa é mais lisa, e ela possui uma camada interna que ela é cheia de ondas, né? Toda enrugada, nós chamamos isso de cristas. A função das mitocôndrias, elas têm a função de produzir ATP, que é adenosina trifosfato, por meio da respiração, né, da célula, e vai fazer com que a célula respire. Então, a mitocôndria ela tem basicamente essa função de respiração celular, respiração da célula. Numa única célula, a sua quantidade pode variar, chegar até centenas a milhares de mitocôndrias. Então, a função delas são responsáveis pela produção de energia, produção de ATP,
mais a respiração celular. A sexta organela, então, é os lisossomos. Os lisossomos são sacos que possuem enzimas que atuam na digestão celular. Na imagem, vocês estão vendo no lado direito, a imagem de baixo é um lisossomo. Os lisossomos eles são responsáveis pela digestão a digestão celular. E eles são ricos em enzimas e eles encontram-se espalhados por todo o citoplasma também. E a sétima organela, então, são os centríolos. Os centríolos estão localizados na imagem lá do lado direito, a imagem de cima. Eles participam da organização das células, auxiliam, como se fossem monitores para organizar ela e ajudam a fazer a divisão celular. Os centríolos, eles têm esse formato, parecem uns tubos, uns tubinhos, e eles sempre estão localizados em pares, um paralelo ao outro. Então, a função deles é organizar a célula e auxiliar na divisão celular. Nessas imagens, vocês estão vendo as organelas que eu falei para vocês agora, então. Essa amarelinha, então, é o complexo de Golgi. Estão vendo que ele fica soltando essas gotinhas, né, que são então, as vesículas em formação. E, né, então, são essas vesículas achatadas que vão armazenar, receber as proteínas, armazenar elas e envolver com essas vesículas, né, com essas membranas para serem transportadas e armazenadas. No lado direito, na parte de cima, então, a mitocôndria, né, a parte de fora mais lisa, a parte de dentro mais enrugada. A função é produzir ATP, produzir energia e atuar na respiração celular. E no lado direito, parte de baixo, novamente, então, um lisossomos. Que é a função deles, então, atuar na digestão celular. E vocês estão vendo, então, ali embaixo, na parte esquerda, uma célula completa, né, com todas as suas organelas na parte de dentro, na parte interna da célula. E a última estrutura, a última divisão das nossas células, é a última organela que eu passo para vocês, então, que é o núcleo. O núcleo, então, é uma das principais organelas que nós encontramos dentro das células. O núcleo, ela é a maior estrutura interna da célula. Ele fica localizado próximo ao centro da célula. Ele tem um formato esférico, que vocês podem estar observando nessa imagem de amarelo ali. Ele possui no seu interior todo o nosso material genético armazenado dentro do núcleo. Então, nas células eucariontes, o DNA, o RNA, que são as nossas informações, nosso material genético, está localizado dentro do núcleo. E é responsável, então, esse material por determinar a estrutura e o controle de toda a atividade celular. Então, o núcleo é a região central da célula, comanda todas as atividades da célula e armazena as informações genéticas de DNA e RNA. O núcleo ele se comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. Vocês podem estar percebendo na imagem que ele é todo furadinho, cheio de pontinhos. Esses furinhos ali, então, no núcleo, nós chamamos de poros nucleares. A sua região central chama-se nucleolo. Então, vocês podem estar observando que dentro dele tem um núcleo menor, né? Como se fosse um caroço. Essa região, essa estrutura do núcleo chama-se nucleolo. É ali no nucleolo onde é produzido os ribossomos. Os ribossomos é aquela segunda organela que eu passei para vocês. Os ribossomos são produzidos no nucleolo e eles ficam armazenados no retículo endoplasmático rugoso. Então, a última organela e uma das principais é o núcleo. Nessa imagem, vocês estão observando, então, todas as organelas, todas as divisões e as estruturas da célula. Então, essa camada que recobre a célula por fora, reveste ela, a membrana plasmática. Internamente encontramos o citoplasma, então a parte líquida, o citossol, e as organelas, com todas essas organelas que eu passei para vocês, cada uma com as suas funções, cada uma com as suas estruturas, as suas divisões, enfim. Então essa imagem representa a célula como um todo, com todas as suas divisões, as suas estruturas. E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês estão observando os diferentes tipos de formato de células que nós temos no nosso organismo. Então, depende muito do tecido que essa célula vai formar. Então, vocês estão observando ali em cima, as células sanguíneas, elas têm um formato mais esférico.
são células consideradas chamadas de células esféricas, então o formato dela é esférico. Nós temos ali então as células epiteliais, são as células da pele, são células mais achatadas. Vocês estão observando então os neurônios, que são as células nervosas, elas têm um formato mais estrelado, então a sua anatomia, né, o seu formato, ele vai ter formar uma rede, uma rede de comunicação em forma de estrela, né, então é formato estreladas. E nós temos as células musculares, que são células mais alongadas. Então, dependendo do tipo de tecido, nós temos tipos de formato de células. Porém, internamente nós temos todas essas organelas, essas estruturas, essas divisões que eu passei para vocês.